Conheça os pontos positivos e negativos de se trabalhar em casa. E no final do vídeo eu vou te dar dicas de produtividade para aumentar os resultados do seu negócio trabalhando em casa. Oi, gente! Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Rosa Rangel do blog admrosarangel.com. E no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou te mostrar os pontos positivos e negativos de se trabalhar em casa. E no final do vídeo eu vou dar umas dicas muito boas mesmo para aumentar os resultados, tá certo? Do seu negócio trabalhando em casa. Então, bora lá! Bom, eu vou iniciar com os pontos negativos, tá bom? O primeiro ponto negativo é a visão errada das pessoas sobre você, sobre o seu trabalho. Então, quando geralmente a gente diz, estou trabalhando em casa, soa para as pessoas, eu estou em casa, livre, sem fazer nada, pode contar comigo. E aí, isso acontece, né, não por ruindade mesmo das pessoas, mas pela falta de conhecimento que as pessoas têm do nosso trabalho, de quem trabalha em casa. Então, o primeiro ponto negativo é esse, é a gente dizer que está trabalhando em casa e muita gente acha que a gente está em casa sem fazer nada, livre, leve e solta. O segundo ponto negativo, ele vem justamente a partir do primeiro ponto negativo. Como as pessoas sabem que nós estamos em casa, então acontece alguns imprevistos, né? Algumas visitas que não estavam programadas, alguns telefonemas também e alguns convites chamando para sair no momento que a gente está trabalhando. Então, esse também é um ponto negativo que vem do primeiro. Como as pessoas não entendem o nosso trabalho e acham que a gente está em casa mesmo, sem fazer nada, na nossa tranquilidade, e aí acontece esses imprevistos. Terceiro ponto negativo é a possibilidade de misturar as coisas de casa com o seu trabalho, né? Eu vou dizendo que isso é um ponto negativo que eu vejo, porém para outras pessoas isso pode não acontecer, mas eu tô trazendo a minha realidade, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho umas coisas em casa para fazer, né? Arrumar a casa, tarefas domésticas e tal, e aí às vezes a gente acaba misturando o tempo de trabalho e o tempo de cuidar da casa, né? E aí é um terceiro ponto negativo, mas que no final eu já arrumei um jeito de sanar essas dificuldades que a gente tem com esses pontos negativos, tá bom? Então bora para os pontos positivos, que garanto eu achei bem mais pontos positivos que negativos, vocês vão ver. O primeiro ponto positivo é ter mais tempo para mim. Isso mesmo, depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a fazer exercício físico, coisa que antes eu não conseguia fazer, porque eu não tinha essa flexibilidade de horário, né, que é outro ponto, mas que eu vou falar depois. Então, trabalhando em casa, a primeira vantagem que eu vejo é ter mais tempo para mim. Isso é muito bom, eu poder fazer exercício, poder realmente me cuidar mais. O segundo ponto positivo, que eu até já citei ele no primeiro, é a questão da flexibilidade de horários. Essa é uma das vantagens que mais pesa para mim, que eu mais aprecio, né? Para mim, poder organizar os meus horários, né? Eu mesma, né? Colocar o horário que eu vou iniciar e terminar o meu trabalho. Dizer que eu vou trabalhar de tarde, de noite, de manhã eu vou fazer minha atividade física, de manhã eu vou fazer outra coisa. Ou tem dias que eu trabalho tarde e à noite eu vou sair. Então, essa flexibilidade de horários, né? Isso é uma vantagem muito grande que eu vejo no meu negócio trabalhando em casa. A terceira vantagem que eu vejo é mais conforto e mais liberdade, né? Afinal, eu tô trabalhando na minha casa e geralmente a nossa casa costuma ser confortável. Então é muito bom poder trabalhar no conforto da nossa casa, onde e quando quiser, né? Às vezes eu tô trabalhando no quarto, às vezes eu vou pra sala, às vezes eu vou pra cozinha. Então eu tenho essa liberdade de trabalhar onde eu quero. E a liberdade também em outro sentido, né? Como eu já falei, eu tenho mais tempo pra mim, tenho mais flexibilidade. E aí eu posso me organizar. Se eu quiser ir ao médico hoje, eu vou. Se hoje eu estou doente e não estou com condições de trabalhar, eu posso parar sem preocupação
Então isso é uma vantagem muito grande de trabalhar em casa. A quarta vantagem para mim, né, que eu tenho trabalhando em casa é uma alimentação mais saudável. Quando eu trabalhava fora, quando eu passava o dia todo fora, era muito mais complicado para mim ter uma alimentação mais saudável. Teria que levar várias marmitinhas com frutas e tal, e aí pesava, né? Então ficava complicado. Então, em casa eu consigo me alimentar de forma melhor e muito mais saudável. O quinto ponto positivo, uma vantagem enorme para mim de trabalhar em casa, é ser mais econômico e mais seguro. Economia no sentido de transporte, né? E também na questão da alimentação. Eu comprava muita comida fora. E aí, trabalhando em casa, eu posso ir na cozinha, né? E comer lá, fazer o meu lanchinho tranquilo. E a questão também da segurança, né? Pelo menos aqui na minha cidade tá tendo muitos assaltos em ônibus, até no carro próprio mesmo. E aí eu trabalhando em casa eu me sinto muito mais segura e livre da tensão da gente estar no ônibus e ficar com aquele medo se vai acontecer alguma coisa. Então isso é uma grande vantagem de trabalhar em casa. O sexto ponto positivo é que todo mundo gosta, é não enfrentar trânsito nem engarrafamento. Gente do céu! Era muito ruim você passar horas e horas no trânsito, tanto para ir quanto para voltar para casa. E a gente tem uma sensação de perder muito tempo com isso. Por mais que no ônibus eu tentava ler, tentava fazer alguma coisa, mas a sensação a gente não tá, né, do jeito que a gente quer, não tá confortável. E além do cansaço e o estresse, às vezes eu saía planejando altas coisas para fazer em casa, mas quando eu pegava aquele trânsito horrível, chegar em casa morta, acabada eu não tinha mais coragem de fazer o que eu tinha planejado, pelo cansaço do engarrafamento e do trânsito. Então, estando em casa, eu posso até dormir mais, porque eu não vou pegar trânsito nem engarrafamento. O sétimo ponto positivo é não precisar dar satisfação para ninguém. Isso também é muito bom. Eu não preciso dar satisfação para ninguém do que eu faço, do que eu deixo de fazer, né? Quando a gente tá empregado, e isso é certo mesmo, a gente tem um chefe e aí a gente precisa dar satisfação do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer, o porquê que a gente deixou de fazer. E trabalhando em casa, o negócio é meu, a responsabilidade é minha. Se eu faço ou se eu não faço, as consequências positivas e negativas vêm para mim. E aí é muito bom porque eu não preciso estar dando satisfação para ninguém. Eu me cobro, eu me organizo, eu me lidero, né? Então é muito bom a gente trabalhar em casa, ter o nosso próprio negócio e não precisar tá dando satisfação do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer para ninguém. E agora eu vou te dar as dicas e os alertas de produtividade para aumentar os seus resultados trabalhando em casa. Quando a gente está trabalhando em casa é muito bom, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, bora lá! Bom, gente, esses cuidados que eu vou dizer a partir de agora é uma experiência minha mesmo, da minha realidade trabalhando em casa. E eu vou te dizer que a partir desses cuidados, né, dessas dicas que eu vou te dar, trabalhando em casa, tá me fazendo uma pessoa muito melhor, né? Eu tô me superando a cada dia. E a sensação de se superar, de melhorar a cada dia é muito boa. Então, segue essas dicas, são muito legais. A primeira dica é não se acomodar no conforto da sua casa. Como eu disse, é muito bom a gente trabalhar em casa, mas é preciso ter cuidado para que a gente não se acomode. Tipo, tô vendo a minha cama ali, meu quartinho, e a cama tá me chamando, mas eu não vou dar meu cochilinho, porque eu sei que eu tenho metas a cumprir. Então o negócio é seu, a responsabilidade é sua. Então só toma cuidado para que você não se acomode no conforto da sua casa. Outra dica é que você precisa ser organizado, certo? Organizar o horário de trabalho, de descanso e de receber as visitas, né? É claro que a gente não vai se isolar de todo mundo, tipo, tô trabalhando em casa, não vou receber mais ninguém, não é isso. Mas você precisa ser organizado para estabelecer o tempo de trabalho, de descanso e também de receber visitas, de sair com os amigos e tal. Então, outra dica que eu dou é que você seja organizado quando você se decidir a trabalhar em casa. A terceira dica, que nessa terceira dica eu vou te dar uma dica bônus, que é você ser disciplinado e ter foco. Você precisa ter disciplina consigo mesmo,
para que o seu negócio possa prosperar e possa crescer cada vez mais. No nosso negócio online, quem trabalha em casa não falta coisas para fazer, não é verdade? E aí a gente precisa ter disciplina e foco para fazer tudo. A minha dica bônus é você listar no dia anterior todas as suas atividades do dia seguinte. Então, como é que eu faço? Quando eu vou já perto, né, quando eu já finalizo todo o meu trabalho do dia, eu organizo uma listinha das coisas que eu tenho para fazer no outro dia. E aí, no outro dia, eu só vou poder descansar e fazer outra coisa que eu gosto quando eu fiz essa minha listinha. E aí, de acordo com o seu dia, você vai colocando 2, 3, 4, 5 coisas. Você vai se organizando, você tem liberdade para isso. Então, você faz uma listinha, diz todas as suas prioridades e aí você tem disciplina e foco para que você só vai fazer outra coisa quando você terminar a sua listinha. Essa outra dica é muito importante, é a automotivação. Como assim, Rosa? Nem sempre a gente acorda com vontade de trabalhar, não é verdade? E aí, como a gente tá em casa, no nosso próprio negócio, a gente, hoje eu não vou trabalhar. E aí, isso não pode acontecer. Você precisa ter uma automotivação que mesmo no dia que você não esteja afim, deu aquela preguiça, você vai trabalhar. Afinal, se você estivesse trabalhando para terceiros e você acordasse assim, bem mal, bem preguiça mesmo, você teria que ir, não é verdade? Então, porque no seu negócio que você quer tanto, que você gosta tanto, você não vai trabalhar nesse dia? Então, é necessário para a gente a automotivação. Mesmo no dia que eu não esteja bem, que eu esteja com preguiça, mas eu vou trabalhar. E aí, a dica bônus que eu deixo aqui é você sempre lembrar o propósito do seu negócio, né? Isso tem me ajudado. Eu sempre pensar qual é o propósito do meu negócio, qual é o propósito de trabalhar em casa, de toda a minha estrutura que eu montei já. Então, analisa isso, pensa isso e aí, bora trabalhar. Gostou? Então, me fala aqui nos comentários qual o ponto positivo que você mais gosta de trabalhar em casa. Aquele que te motiva a querer trabalhar se você ainda não trabalha, e quem já trabalha, né, aquele que te motiva a acordar todos os dias e pensar, é muito bom trabalhar em casa. Responde aqui que eu vou estar esperando. E antes de acabar o vídeo, eu quero te convidar a fazer parte da minha mentoria online. Se você deseja trabalhar em casa, não sabe por onde começar, eu posso te ajudar, então vem para minha mentoria online que eu te ajudo a montar do zero o seu negócio online. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, fica com Deus e tchau!